Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, pela autoridade do nome de Jesus, nós queremos agora, Pai, pela autoridade do nome de Jesus, cancelar todo obstáculo, Pai, em relação à ministração da Tua Palavra. Nós somos livres. O Senhor nos deu liberdade, em Cristo nós somos livres, Pai, porque nós fomos comprados ao preço do sangue, o sangue carmesim, Senhor, o sangue que nos libertou do cativeiro, Pai. Então nós decretamos agora, Pai, todo o mundo natural e o mundo espiritual, Pai, que não haja qualquer tipo de obstáculo, que não haja qualquer tipo de empecilho, meu Deus, que venha atrapalhar a ministração livre da Tua Palavra, Pai. Nós declaramos, meu Deus, o mover, meu Deus, do Espírito de Deus sobre este lugar, assim sobre a casa de cada um dos nossos irmãos e irmãs, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E nós não aceitamos qualquer tipo de obstáculo, Pai, porque onde o Senhor está, Pai, existe um ambiente de liberdade, Pai, da ministração da Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus. E nessa noite nós decidimos por escutar a Tua Palavra. Nós decidimos por ser cheios, Pai, num ambiente de vazios, nós decidimos por ser cheios da Tua Palavra, Pai, cheios do Teu Evangelho, Pai. E nós queremos agora, Pai, entregar mais uma vez as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai, declarando que o melhor caminho, quem sabe, é o Senhor, Pai. E nós declaramos, Pai, que as nossas vidas são entregues no Teu altar, nas Tuas mãos, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que maravilha! O depender do Espírito Santo de Deus, o depender da Palavra de Deus, nos coloca em ambientes como esse. Às vezes nós vamos enfrentar obstáculos, às vezes nós vamos enfrentar alguns problemas técnicos, mas nada que tire a graça, o derramado Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, amém? Nada que tire o poder soberano do Altíssimo sobre as nossas vidas. E eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra muito linda do nosso Senhor, que está no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1 a seguir. Nós vivemos jornadas, as nossas jornadas como peregrinos nessa terra, como peregrinos neste ambiente que nós somos inseridos desde quando nós nascemos, né? Nós temos falado, na realidade, muito acerca de promessas, sobre arrependimento. Semana passada nós ministramos sobre o tempo e hoje nós vamos falar sobre desentulhando poços. Mas o que é desentulhando poços? Nós vamos entender um pouquinho mais através da vida de Isaac, o filho da promessa. Isaac, filho de Abraão, que foi gerado através da palavra de Deus. Se você discorre anterior ao versículo 26, né, quando você volta um pouquinho mais à palavra, você vai ver sobre como foi a perfeição do nascimento de Isaac. Né? Uma pessoa que era estéril, Sara que era estéril, através de uma palavra liberada por Deus, ela posteriormente vem a engravidar de Abraão, tendo Isaac, o filho da promessa. Deus faz assim nas nossas vidas, sabe, querido? Ele transforma aquilo que é estéril em algo produtivo. Deus faz assim em todos os aspectos das nossas vidas. Basta que nós possamos confiar na palavra dele. E da mesma forma que Abraão confiou na palavra do Senhor, da mesma forma que Abraão sempre entregou aquilo que ele tinha de melhor nas mãos do Senhor, Isaac, o filho, foi acostumado a viver de acordo com o que o pai vivia. Ele foi ensinado por Abraão a entregar sempre o melhor. Ele foi ensinado por Abraão porque o ambiente que ele vivia era um ambiente de milagres. E nesse ambiente de milagre ele viu o pai dele entregando todo o tempo, entregava o seu melhor para Deus. Então nada diferente, a mesma intimidade que Abraão tinha, Isaac começa a semear na presença do pai. Isaac começa a ter intimidade com o Senhor, relacionamento com Deus. E ele começa a escutar a voz do Senhor. Só que naquele tempo, ele morava perto de um poço e estava cheio naquele ambiente, veio fome e veio seca sobre aquele lugar. Né? O pai dele, Abraão, já tinha falecido, e aí ele decide ir para o Egito, né, para ficar um tempo no Egito. Quem sabe se lá as coisas poderiam eventualmente estar melhores, uma vez que a terra que ele vivia estava sobrepondo a fome e a seca. E a palavra começa exatamente aí no capítulo 26, versículo 1, que fala assim: houve fome naquele lugar, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque
era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o meu juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes numerosos, como as estrelas do céu. E lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e ganhou os meus preceitos, guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Então, Isaque, que ficava antes da morte do pai, quando o pai morre, ele estava, na realidade, o povoado, o ambiente que ele ficava, o poço era de Ber-lai-roi, né? Foi o mesmo poço onde Agar, na realidade, teve uma experiência com Deus. Isaque decidiu naquele momento que ele iria para o Egito, fugindo daquela seca, como já acontecera outrora. Porém, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, o qual ele tinha intimidade e relacionamento, fala com ele e começa a liberar promessas sobre a vida dele, começa a confirmar promessas sobre a vida dele, dando os direcionamentos acerca da promessa. Como assim? Ele começa a declarar que eu estarei com você e o abençoarei. Ou seja, as promessas que tinham sobre a vida de Abraão começaram a ser derramadas sobre a vida de Isaque. Isaque começou a entender o porquê que ele era o filho da promessa. Entender que as promessas liberadas sobre a vida de Abraão iriam ser derramadas, estavam sendo derramadas e continuariam sendo derramadas sobre a vida dele e sobre toda a descendência dele. O que bastaria para ele fazer seria exatamente seguir o mesmo padrão do pai. Seguir a mesma forma do pai, onde no final ele fala assim: ele me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Só isso daqui já basicamente daria a pregação. Não é a pregação de hoje, mas a pregação de uma vida, apenas esses versículos. Ou seja, muitas vezes nós queremos ir a um caminho, nós decretamos em nossos corações que nós queremos seguir a um caminho. Mas quando nós temos intimidade com o Senhor, Ele vem e fala para mim e para você: filho, não é este caminho, mas fica naquele outro caminho que eu lhe indicarei. E da mesma forma que eu fui fiel com teu pai, da mesma forma que eu fui fiel com as gerações anteriores a você, eu serei com você. Basta que para isso você obedeça os meus decretos, siga as minhas leis. Isso daqui é um padrão de vida, um estilo de vida, o qual, como nós falamos anteriormente, Isaque já tinha, porque ele já vivia isso com o pai dele. Eu acho interessante porque a palavra fala assim, nos dá o entendimento da seguinte forma: quando obedecemos a palavra e guardamos as Escrituras, somos fiéis à palavra e as bênçãos e promessas não serão liberadas apenas na nossa vida, mas em todas as gerações sequentes. Ou seja, todas as vezes que eu obedeço os decretos de Deus, todas as vezes que eu obedeço a palavra de Deus, as bênçãos não são liberadas somente sobre a minha vida, mas ela alcança a vida dos meus filhos, das minhas futuras noras, dos meus netos, bisnetos e assim sucessivamente. Eu só preciso obedecer, eu só preciso crer, eu só preciso continuar firme e forte neste caminho, num caminho racional da palavra de Deus, num caminho puro, pleno, direto, objetivo da palavra de Deus. Não há nada de subjetivo nessa palavra, a palavra é clara, objetiva. Siga o caminho, creia na palavra, confia, obedeça. Nós que muitas vezes deixamos a palavra subjetiva, mas o Senhor, Ele foi direto para Isaque. Aguarda, Isaque, confia, segura, fica na terra que eu estou lhe indicando. Onde o Senhor nos coloca, sempre Ele nos coloca porque existe um algo mais. Amém? Se você muitas vezes foi colocado nesta casa ou no seu trabalho, você obedeceu, tem obedecido a palavra de Deus, você tem vivido uma vida em retidão com Ele e o Senhor te colocou onde você está, aguarda, segura, confia. Porque o Senhor, unicamente o Senhor, Ele vai te conduzir a terra dos milagres, a terra das promessas. Apenas
confia e aguarda. Não se preocupa quanto tempo você vai ficar nesta terra. Não se preocupa quanto tempo você vai continuar nessa situação. Se preocupa somente em continuar confiando no Senhor. Em abdicar as coisas que vêm do mundo. Existe alguma forma mágica? Não. Não existe uma forma mágica para você abdicar das coisas do mundo. É simplesmente sim, sim, não, não. Você precisa crer, você precisa acreditar e você precisa ter uma palavra de saber aquilo que é bom para você e o que não é. Você precisa peneirar, nós precisamos peneirar as vozes que vêm de fora e a única voz que vem do Senhor. É voz estranha? Lança fora. Às vezes nós estamos seguindo um caminho reto, escutando a voz de Deus, mas vozes estranhas começam a soar em nossos ouvidos. É hora de você, de repente, chegar e dar um basta. Falar, olha, chega, não quero. A única voz que eu escuto é a voz de Deus. Amém? Existem algumas promessas, olha que interessante. O Senhor, ele, nesse ambiente de promessa, ele faz assim para Isaac, eu serei contigo, eu abençoar-te-ei, para a tua descendência darei todas as terras, confirmarei meu juramento, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, ou seja, de forma numerosa, abençoarei muitos através de ti. Num pequeno trecho de versículo, o Senhor libera promessas. Promessas que fazem com que o coração de um cristão se torne cada vez mais convicto na palavra liberada pelo Pai. Porque simplesmente confia. Caminhar com Deus é assim. É não caminhar de acordo com do que os teus olhos naturais conseguem te mostrar, mas é caminhar de acordo com o que os teus olhos espirituais te fazem enxergar. Essa é a forma de viver a plenitude através de cada espaço do teu tempo, cada segundo da sua vida, em cada respirar. Essa é a melhor forma. Confiando, acreditando que existem promessas, existem bênçãos que já começaram a ser liberadas. Amém? Continuando, no versículo seguinte, ele declara da seguinte forma para a gente no versículo 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens neste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaac estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto da janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, na verdade ela é tua mulher, por que me disseste que ela é tua irmã? Isaac respondeu, porque pensei eu, poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque, tens ideias do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. Abimeleque ordenou a todo o povo, quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Muitas vezes, entenda uma coisa, guarda uma coisa no teu coração. Ele obedeceu à voz do Senhor, ele se instaurou naquele ambiente com a família dele. Só que ele teve medo. A mesma coisa que aconteceu com o pai dele, Abraão, quando estava no Egito em relação a Sara, foi o que ele fez bem aqui. Ele teve medo de ser morto. Por algum instante ele não confiou, ele não teve a convicção que deveria ter. Mas muitas vezes, Deus utiliza o ímpio para nos ajudar. E muitas vezes uma fala de um ímpio nos ajuda a voltar para o caminho. Amém? Abimeleque, vendo a situação, vendo que ele fazia carícias, teve um discernimento natural naquele momento, mas com temor espiritual. Por quê? Porque ele sabia quem era o Deus do pai dele, ele sabia quem era o Deus do pai de Isaac, ele sabia quem era o Deus que Isaac seguia, e ele sabia muito bem que se algum do povo dele tivesse se deitado com Rebeca, eles trariam maldição sobre aquela terra. Mas Isaac anteriormente foi comovido pelo medo, e aí o Senhor levanta um ímpio para fazer com que ele comece a voltar para o caminho, voltar para um ambiente correto, sobrenatural, dentro do mundo natural. E ele continua, Isaac formou naquela terra, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou.
O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os povos que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já é poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Mais algo liberado que está muito óbvio diante dos nossos olhos. A palavra de Deus nos dá um entendimento claro. O vale, assim como o deserto, é um momento de aprendizado. Todas as vezes que Deus nos conduz pelo vale, nós aprendemos com Deus. Por isso que antes, no início, ele fala o seguinte: confia, tenha convicção, eu te abençoarei, eu estou contigo, obedece os meus mandamentos, os meus decretos. E o Senhor leva Isaque para o vale. Muitas vezes nós somos exatamente como Isaque. O Senhor, antes de te levar para a terra prometida, antes de dele te conduzir para um ambiente propício para você viver uma vida plena, ele te faz passar pelo vale, ele te faz passar pelo deserto, que é um ambiente de provação. Mas o importante é que nós entendamos que mesmo nos ambientes de provação, o Senhor é conosco. E há uma palavra soberana que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Isaque reabriu poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão abriu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai tinha lhe dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dela. Houve contenda naquele lugar, né? Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço. Ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Beceba. Os poços, eles tinham uma importância muito grande naquela época, porque a fonte de água que saía dos poços, que minavam nos poços, era necessária para alimentar para saciar a sede daquele povo, a dos gados, né, dos animais daquela época. Inclusive era auxiliado para irrigar a terra, onde eles pegavam para irrigar um percentual de terra também. Então a água, como sempre, ela significa vida, né? E as pessoas, na realidade, os poços representavam riqueza e abundância. Todas as pessoas que tinham poços naquela época, naquela terra, naquela localidade, naquele tempo, eram pessoas ricas e abundantes, porque eles tinham uns fatores principais para propiciar vida sobre aquele ambiente. Então os filisteus, cheios de inveja, por quê? Porque viram que em tudo que Isaque colocava a mão, aquilo frutificava. Foi na lavoura que a colheita dele foi diferente de todos os outros daquele ambiente, a 100 por 1. E posterior ele abre novamente, quando ele vai para o vale, ele abre os poços que o pai tinha feito, mas os filisteus tinham entupido. E aí mais uma vez vem inveja, contenda. Isso continua hoje, infelizmente. O nosso convite no nosso dia a dia não é diferente também do convite que Deus fez para Isaque. Nós precisamos cavar poços. Amém? Existe um fluxo de rio, mas você precisa sair da zona de conforto. Você precisa literalmente se colocar de pé e cavar poços. Desentulhar poços. Tirar coisas que estão travando o mover de Deus sobre a sua vida. Desentulhar poços. Isaque e os seus servos, eles começaram a tirar pedras, terra, tudo aquilo que foi colocado nos poços
por inveja daquele povo, eles começaram a tirar, desentulhar. Para quê? Para que o poço fosse novamente limpo, fosse novamente aberto, para que houvesse o fluxo da água naquele lugar. E aquele ambiente voltasse a ter vida, a gerar abundância. Nós muitas vezes vivemos ambientes exatamente como esse. O primeiro poço, água boa, mas gerou contenda e a contenda gera morte. Era o poço de Ezeque. O segundo poço, também a água era boa, mas gerou inimizade, inveja. Era o poço de Sitna. E o terceiro poço, de Reobote, é o lugar onde os inimigos não podiam mais seguir, pois o lugar somente onde os filhos de Deus alcançariam. No vale, a fidelidade nos acompanha. No vale, as promessas nos acompanham. No vale, a palavra nos acompanha. A palavra acompanhou Isaac. A palavra de Deus continuava a abençoar Isaac. A palavra de Deus continuava a fazer Isaac prosperar. Isaac não desistiu. Isaac poderia muito bem, se ele não confiasse no Senhor, muito antes de voltar a abrir os poços, ele já poderia ter desistido. Ele já poderia ter olhado para trás. Ele já poderia ter se esquivado da palavra de Deus. Mas Isaac perseverou. No tempo de adversidade, ele continuou perseverando. Mesmo expulso daquele ambiente, mesmo no vale, Isaac perseverava. Isaac abriu um poço para que não houvesse contenda. Ele saiu com seus pastores, mas ele perseverou no segundo poço. Mesmo assim, quando foi gerado contenda, ele não se deixou levar por aquele ambiente de discussão. Ele não se deixou levar por aquele ambiente de confusão. Ele não se deixou levar por aquele ambiente de inimizade. E ele continuou olhando para o foco, ele continuou olhando para as promessas, porque ele sabia o Deus que ele servia. Aleluia! Essa palavra precisa irrigar o nosso coração. Nós precisamos saber o Deus que nós confiamos. Não é um poço, não é 2 poços, ou 3 ou 4, não são circunstâncias contrárias. Não é vale, não é deserto, não é o tempo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Você só precisa fazer como Abraão, como Isaac, confiar no Senhor, confiar que existem promessas e que no seu devido tempo, como nós lemos semana passada em Eclesiastes, tudo tem seu tempo e no devido tempo você literalmente entrará num ambiente de promessas, num ambiente de glória. Mas segura no Senhor, aguarda no Senhor, confia no Senhor, creia no Senhor. Mas antes você precisa, eu quero trabalhar mais algo com você nesse sentido. Nós precisamos entender que o poço, para que flua água, ele precisa ser cavado de forma profunda, até encontrar o lençol freático, até encontrar o veio de água. E para isso não pode existir nenhum tipo de entulho. Eu não sei o que tem sido entulho sobre a sua vida. Eu não sei aquilo que tem te atrapalhado a você cavar. Eu não sei o que tem te atrapalhado a desentulhar, a tirar pedras, a tirar aquilo que não convém para você. O Senhor, Ele te fala, filho, a água vai vir do poço. Mas você precisa fazer a tua parte. É natural, é normal, é lícito o homem arregaçar as mangas e ir trabalhar. O homem arregaçar as mangas e cavar. E fazer aquilo que é normal, aquilo que é natural. Cavar. Tirar pedras, tirar pedregulhos, tirar entulhos. E o sobrenatural, que é o fluir da água, vem do Senhor. O Senhor, Ele até pode fazer, mas Ele nos ensina um caminho. Filho, o sobrenatural deixa comigo, que eu libero sobre a sua vida. Mas para que haja o sobrenatural, aquilo que é impossível para você, faça aquilo que é possível para você. Ou seja, desentulhe os poços, cava, está raso, mais profundo. Quanto mais eles cavavam, eles achavam, eles tinham a convicção que eles deveriam cavar mais profundo, porque a água estava mais embaixo. E quanto mais eles cavavam, mais entulhos eles tinham que lançar fora, mais entulhos eles tinham que jogar fora. Qual o entulho? Qual a sujeira? Qual o objeto
que nós precisamos tirar das nossas vidas, dos nossos poços? Qual o entulho que você precisa tirar da tua vida? Você pode dar nome a esses entulhos. Falta de fé. Falta de fé é um entulho. Ele entope os poços. Infidelidade. A infidelidade ela é muito aberta. Começa com a infidelidade do Senhor em relação ao Senhor. Se eu estou sendo infiel ao Senhor, Ele é um Deus fiel, mas se eu estou sendo infiel a Ele, é hora de eu dar uma pausa, pedir perdão, me arrepender dos meus caminhos e formatar um canal de fidelidade com Deus. O que está travando o seu crescimento? O que está travando o fluir das águas da vida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre a sua escola, sobre os seus relacionamentos? É a infidelidade, é o medo. O medo que te faz muitas vezes, que nos faz gelar, que nos faz abdicar dos projetos, que nos faz abdicar de sonhos. O medo que nos congela, que muitas vezes nos faz olhar coisas que nos limitam. O medo de que não vai dar certo. O medo de que não é para você. O medo de que os sonhos não são teus, alguém colocou aqueles sonhos e você não vai conseguir. Deixa eu te fazer fazer um gancho rapidinho com você. Ayrton Senna, talvez não seja da época da maioria de vocês, mas Ayrton Senna foi talvez o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Os mais experientes em idade vão se lembrar. E ele tinha um diferencial. Naquela época, todos tinham medo, por conta da corrida em Fórmula 1, em velocidade, em automobilismo, a chuva fazia os carros patinarem, os carros saírem da pista, né? E todos os pilotos tinham medo da chuva. Então, os pilotos que, por exemplo, numa volta faziam 1 minuto 26, na chuva faziam em 2 minutos e meio, quase que eles dobravam seus tempos. Por quê? Porque eles tinham medo de deslizar, tinham medo de sair das provas. Ayrton Senna não. Ayrton Senna, desde pequenininho, conta a história que quando ele começou no kart, ele queria ser bom em todos os aspectos. Ele queria ser o melhor em todos os aspectos. E ele, quando chovia, ele pegava o kart e ia para Interlagos. Para quê? Para treinar na chuva. Então, na Fórmula 1, enquanto todos estavam diminuindo a velocidade ao máximo, literalmente devagar, quase parando, Ayrton Senna continuava apertando o passo. E grandes vitórias de Ayrton Senna, grandes vitórias foram exatamente em momentos como esse, de chuva. Era um medo que ele tinha inicialmente, mas que ele venceu. E aquilo tornou num diferencial competitivo imenso de Ayrton Senna. Qual é o que é aquilo que tem te atrapalhado? Talvez seja a vergonha, a inveja. O que tem deixado os teus poços entulhados? O que tem atrapalhado a vida fluir sobre a sua vida? Será que não é hora de você? Será que não é hora de nós começarmos a cavar? Será que não é hora de entender que existe uma palavra e que a palavra fala para você nessa noite? Cava, desentulha. Desentulha os poços. Lança fora o orgulho, lança fora o medo, tira a inveja, tira a vergonha. Lança fora o adultério espiritual. Lança fora a infidelidade espiritual, a infidelidade natural. Lança fora aquilo que é pecado. Lança fora aquilo que é sujeira. Lança fora aquilo que te limita. Cava profundo, para que encontre a água da vida sendo derramada sobre aquele poço. Flua profundamente. Não tenha vergonha. Peça para o Senhor. O Senhor ele vai te mostrar várias pedras, ou seja, vários pecados, várias sujeiras,
que precisam ser limpadas da sua vida. Várias coisas que precisam ser limpas para que o poço esteja completamente limpo, para que a água encha-o por completo. Sai fora da contenda. Lança fora. Contenda também entulha poços, sabia? Lança fora da contenda. Ou seja, naturalmente você pode desentulhar, colocar as mãos na massa. O sobrenatural, deixa com ele. Se você começa a observar a Bíblia do início ao fim, você vai encontrar várias circunstâncias semelhantes como essa, onde Deus nos mostra o seguinte: filho, eu sou expert no sobrenatural. Eu posso fazer as coisas simplesmente fluírem na sua vida. Só que eu prefiro que você saia da zona de conforto e faça o teu natural, aquilo que é lícito para você. Tem muito fluir de Deus que começa assim, povo de Deus. Às vezes a gente fica na nossa zona de conforto, pedindo, clamando a Deus para os milagres serem derramados sobre as nossas vidas. Ele pode fazer? Pode. Mas Ele vai fazer? Depende de cada um. Por via de regra, como vários exemplos bíblicos, nós vemos que Ele não faz. Sabe por quê? Porque Ele quer que você faça a tua parte, para Ele fazer a dele. É possível para você nessa noite pedir para Ele, mesmo que você não, muitas vezes você não tem força, fala: Senhor, eu não tenho força, eu não estou tendo entendimento. Me dá sabedoria, o entendimento, a força que emana do seu trono, para me mostrar o que tem entulhado os meus poços, que tipo de sujeira tem estragado o fluir da vida sobre a minha vida. Amém? E eu quero, finalizando com você, no versículo 24 a seguir, ele fala assim: naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus do seu pai Abraão. Não temas, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei aos seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento. E os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque, de Gerar, com Azude, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos exércitos. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles lhe responderam: vimos claramente, guarda isso com vocês, igreja, vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te trataremos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento, oh glória. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre os poços, o poço que tinha cavado, e disseram: achamos água. Oh, glória a Deus! Olha que interessante. Aquele povo que expulsou Isaque, aquele rei que tinha expulsado Isaque das suas terras, que tinha feito ele ir para o vale, e que acompanhou ainda assim aquele ambiente, aquilo que eles estavam vivendo no vale, as dificuldades, as contendas que eles viveram no vale, mas viram que ainda assim Isaque não tinha amolecido, ainda assim Isaque não tinha deixado de perseverar, ainda assim Isaque não tinha deixado de se manter firme em Deus, em Cristo. Então eles simplesmente viram algo no mundo natural, só que começou de uma origem sobrenatural, declarando que lá no final, que eles viram: agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. As promessas de Deus, quando derramadas sobre as nossas vidas, elas começam a ser derramadas sobre um ambiente sobrenatural. E no mundo natural elas são literalmente frutificadas. Aquele povo não sabia necessariamente
de todas as promessas, os nuances das promessas liberadas por Deus sobre a vida de Isaac, mas eles sabiam que Isaac servia a um Deus sobrenatural, soberano, supremo, e eles sabiam que o Deus de Isaac era o Todo-Poderoso, e eles sabiam que o Deus de Isaac basta uma palavra para que todo o universo fosse transformado, para que aquilo que era impossível se tornasse possível. E ao verem tudo que Isaac passou, ao verem que Isaac não olhou para trás, ao verem que Isaac não murmurou, ao poder observar que Isaac em tudo frutificou, porque Isaac continuou acreditando nas promessas, as promessas que começaram antes dele, sobre a vida do pai, que foram derramadas sobre a vida dele, e o mesmo Deus fiel que abençoou o pai, abençoou o filho, e o mesmo Deus fiel que abençoou o filho, Isaac sabia que abençoaria todas as gerações sequentes. Depois de passar por tudo isso e passar pelo vale, quando ele cava esse último poço, o Senhor mais uma vez se apresenta para ele. Ou seja, o Senhor falou com Isaac no início, quando Isaac queria ir para o Egito, dando um direcionamento para Isaac que ele não iria para o Egito, mas para a terra que ele orientaria. Isaac fez o que Deus mandou. Isaac prevaleceu da maneira que Deus ordenou. Isaac confiou da maneira que Deus tinha orientado. E no final, depois que Isaac passou pelas tribulações, depois que Isaac passou por esse ambiente de contenda, depois que Isaac perseverou, depois que Isaac prevaleceu, o Senhor mais uma vez aí se apresenta para Isaac, liberando sobre a vida dele: eu sou o Deus do seu pai Abraão, não temas, porque eu estou com você, eu estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. O Senhor confirma as promessas liberadas anteriormente sobre a vida de Isaac. O mesmo Deus confia as promessas liberadas sobre a vida dos nossos pais para as nossas vidas. O mesmo Deus confia as promessas que foram liberadas sobre a sua vida, sobre as gerações sequentes. Apenas não saia do caminho. Apenas confie no Senhor. Faça a tua parte. Se você precisa passar pelo vale, passe pelo vale. Se você precisa desentulhar poços, desentulhe os poços. Limpe os poços. Limpe os poços. A única forma da água ser gerada de maneira pura e preencher todo aquele ambiente é quando o poço está completamente vazio, para ela tomar conta, até o momento que tudo em volta torna vida. Talvez o que precisa de vida nesse momento, agora, é a nossa família, os nossos amigos. Tem muita gente com medo nesse tempo de adversidade. É um tempo novo que nunca nós passamos. Tem muitas famílias com medo. Tem muitos jovens que por medo estão se afastando inclusive da presença de Deus. Tem muito pai de família, mãe de família que por medo prefere escutar aquilo que a mídia fala, aquilo que a televisão fala, do que aquilo que a palavra fala. Você já parou para refletir? Quando eu li essa palavra, o Senhor falou para mim: vocês estão no vale. Ou seja, nós estamos caminhando no vale. Mas a palavra de Deus continua firme e forte, nos guiando do início ao fim. Nós precisamos desentulhar os poços. Nós precisamos limpar os poços, para que a água gerada nesses poços possam gerar vida para aquilo que está periférico a você. Você precisa limpar os poços do seu coração, da sua vida. Desentulhar os poços, para que a água que flua através de você seja vida não somente para você, mas para a sua família que agora se encontra próximo a você. Para os teus amigos que precisam de uma palavra. E a palavra muitas vezes tem que vir de você. Existem jovens que têm sido levantados pelo Senhor, mas têm abdicado do chamado por medo, porque não quer limpar os poços. O Senhor, Ele tem nos deixado no secreto, guardados todo esse tempo, para que a gente possa refletir um pouco mais. Que por mais que os nossos olhos nos mostrem quarentena, nós sempre estivemos no secreto, protegidos por Ele. Então não abdica do propósito de Deus sobre a sua vida. Não tenha medo. Queima o seu coração.
Se você por algum momento se esfriou em relação a Deus, isso é pedra, isso é obstáculo, isso é entulho, lança fora nessa noite. O mesmo Deus que está aqui comigo, o mesmo Espírito Santo que está aqui comigo, está aí com você. Ele faz morada aí na sua casa. E o mesmo Deus que diz para mim desentulhar é o mesmo Deus que diz para você: desentulhe os poços, limpa a sujeira e deixa brotar a água da vida. Volta a queimar, volta para casa. Se você por algum momento deixou de mergulhar na presença de Deus, deixou de sentir, fala: Senhor, eu quero sentir a tua presença nessa noite. Eu não quero te desafiar, eu quero te convidar. Volta para casa. Espiritualmente decreta agora: Senhor, eu quero limpar os poços. Eu quero limpar toda sujeira, Pai. Seja natural, seja espiritual da minha vida. E Senhor, eu não quero para mim somente, Pai. Me faça fazer com que essas águas que fluirão da minha vida, através da minha vida, possam, Pai, gerar vida na minha família, Pai. Porque as águas não são minhas, mas as águas são do Senhor, sendo derramadas sobre a minha família. É hora de queimar, igreja, na presença de Deus. É hora de pedir para o Espírito Santo, eu não sei, eu não conheço os caminhos que eu estou seguindo, mas eu confio no Senhor. Tem um louvor que fala assim: não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Às vezes nós não podemos compreender, nós não vamos compreender. Oh, glória a Deus. Eu tenho uma palavra para você, eu quero continuar com uma palavra para você. Guarda algo no seu coração, igreja. O que você precisa muitas vezes não é compreender, mas é crer na palavra de Deus sobre a sua vida. Você precisa entender que o vale, muitas vezes, foi o Senhor que te colocou, mas não é para você ficar no vale, não é para você sucumbir no vale, não é para você se misturar com aquele ambiente de contenda, mas é para você fazer a diferença no vale, é para você entender que o vale é passagem, assim como o deserto. O momento que nós passamos hoje é passagem e não é vida. Nós não iremos viver as nossas vidas num momento como esse, de pandemia, mas nós iremos passar pela pandemia. A questão é como você quer chegar no final da pandemia, mais forte ou mais fraco? Nós temos duas escolhas diante dos nossos olhos: ou você persevera e você prevalece, ou você sucumbe àquele ambiente. Tem muitas pessoas que estão morrendo, e não é só naturalmente, povo de Deus, mas espiritualmente, porque estão sucumbindo nesse ambiente de pandemia pelo medo, pela discórdia, uma série de fatores. Mas o chamado meu e teu, eu tenho convicção, porque eu falo para filhos e filhas do Altíssimo. Eu não falo, Senhor Deus, eu não falo para crianças. Eu estou falando para homens e mulheres, jovens e adultos que são maduros, que precisam entender e se alicerçar nessa fé, de que vale é passagem, e nessa passagem você precisa limpar coisas, tirar obstáculos que não têm deixado o fluxo normal da vida ser gerada nesses ambientes. Então você precisa, acima de tudo, entender que a palavra liberada hoje, ela é algo sobre a sua vida no sentido de te dar força, porque o mesmo Deus que prometeu é o mesmo Deus que te acompanha. É o mesmo Deus que te alicerça nessa jornada, que te fortalece nessa jornada. O que você precisa unicamente é crer, como Isaac acreditou. Isaac não tinha diferença de nós, gente. Ele era carne, como nós somos. Ele fluía sangue das veias dele, como nós fluímos. Ele era um homem, assim como vários homens. Todos os homens. O que fez diferença na vida de Isaac foi a confiança em quem ele depositou. Isaac decidiu abdicar das coisas do mundo. Isaac decidiu perseverar, confiar
acreditar e obedecer os mandamentos de Deus. Quando eu e você, mesmo num tempo como esse, de tribulação, de problema, de dificuldade, quando eu e você decidimos seguir a Jesus, quando eu e você decidimos limpar os nossos poços, tirar as impurezas, tirar a sujeira, quando eu e você decidimos seguir a Jesus, quando eu e você decidimos buscar viver maduros a fé, não como crianças que são voláteis, mas como pessoas que querem se alimentar cada vez mais de algo sólido. Quando eu e você entendemos que a palavra nos gera vida e vida em abundância, quando eu e você entendemos que unicamente o que nós precisamos, o alimento que nós precisamos, não é o mundo que vai te dar, mas a palavra de Deus que vai fazer fluir sobre a sua vida. Você está disposto, nessa noite, a permitir que o Senhor te ajude pelo vale? Você está disposto nessa noite a voltar para a casa de Deus, a se realiançar com Deus? Seja qual for o motivo que te afastou da presença de Deus, medo, desconfiança, dores, seja o que for que eventualmente te tirou desse ambiente sobrenatural, que você pode viver no natural, que se chama secreto. Eu quero hoje entregar algo de Deus sobre o seu coração. Eu quero entregar uma correspondência de Deus endereçada para você. A correspondência de Deus não pode ser adulterada. Ela tem endereço certo, que é você. Hoje o Senhor te convida a voltar para casa. Hoje o Senhor te convida a voltar para os projetos, para os planos iniciais. Hoje o Senhor fala para nós de que esse vale vai passar. Hoje o Senhor fala aos nossos corações de que esses ambientes irão passar. Apenas confie, creia, acredite que vai dar certo. Porque quem prometeu não é homem, mas foi o próprio Deus. O Senhor tem planos, projetos sobre a sua vida. E para que eles aconteçam, você só precisa obedecer os mandamentos do Senhor. Obedecer a palavra de Deus. E permitir que o Espírito Santo te guie em todo o tempo. Quando surgir o primeiro obstáculo, pensa da seguinte forma: Deus está comigo, por isso eu vencerei. Quando surgir o próximo obstáculo, o próximo poço, pensa da seguinte forma: não irei desistir, porque Deus está comigo e a vitória é certa. E quando surgir o terceiro poço, estou cansado, mas irei permanecer na promessa de Deus para mim, porque certamente Ele é fiel. Continua firme e forte. Continua se firmando de acordo com o propósito de Deus. Continua se firmando na palavra única de Deus. Não deixe que o mundo te mostre o caminho que você deve seguir. Deixe o Espírito Santo, unicamente o Espírito Santo, te mostrar o ambiente. Deixe o Espírito Santo de Deus, unicamente o Espírito Santo de Deus, te conduzir pela tua jornada. Amém? Tem muito de Deus a ser derramado sobre as nossas vidas. Eu quero te convidar, a gente está finalizando, a louvar a Deus mais uma vez comigo, amém? Quero te convidar a adorar o Senhor. Esse louvor fala sobre um ambiente de glória. O ambiente de glória é um ambiente onde a presença de Deus está. E o Senhor nos dá permissão para que nós possamos entrar nesse ambiente de glória, amém? Eu e você. Para que nós possamos pisar a planta dos nossos pés e vivermos nesse ambiente de glória. Amém? Se você pode fechar teus olhos, onde você está, fecha teus olhos. Permita
Que o Espírito Santo te conduza agora para esse ambiente de glória. Há muito do Senhor sendo derramado sobre a sua vida. E permita que Deus te mostre e te conduza. Eu quero estar no ambiente da tua glória. Pede para Ele. Eu quero estar com vestimentas de glória para reencontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, Senhor Deus, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Exalta, Senhor, nessa noite, exalta. Eita Deus. Fala para Ele nessa noite, fala: Senhor, o Senhor é exaltado em meu coração, na minha vida. Mas eu quero mais de Ti, Pai, não essa noite, mas todos os dias da minha vida, Pai. A cada segundo, Pai. Cada segundo, Pai. Senhor, nos deixa viver esse ambiente de glória contigo, Pai, todos os dias, Pai. Nos ajuda no vale, Pai. Nos ajuda, Senhor, a desentulhar os poços, Pai, para que a água, meu Deus, da vida seja flua, meu Deus, através das nossas vidas e em nossas vidas, Deus. Glória. Eu quero estar com vestimentas de glória para encontrar contigo, para reencontrar contigo, ser outra vez achado em coração. Pede para Ele: Senhor, eu quero voltar a ter intimidade contigo, ter intimidade e adentrar um ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, Senhor, anjos e homens exaltam a Tua glória. No ambiente de glória nós exaltamos ao Teu santo nome, porque o Senhor é Deus, Pai. Senhor, nós clamamos por cada vida, Senhor Deus, por cada família, por cada jovem, Pai, por cada adulto, Pai, que nesses tempos tem Te buscado, Pai, que tem entregue as vidas nas Suas mãos, Pai, que tem buscado viver esse ambiente de glória, que tem buscado enfrentar os vales, Pai, que tem buscado cavar os poços. Nós pedimos a Ti, Pai, nessa noite, Pai, fortifica cada um destes homens e mulheres
Continua fortificando a tua igreja, Pai. Abençoa o teu povo, Pai. Senhor, mostra a tua fidelidade ao seu povo, meu Deus. Muitos estão cansados, Pai. Muitos estão com medo, Pai. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor pode transformar esses corações, Pai. Por isso que nós pedimos a Ti que os nossos poços, Pai, nos dá inteligência, sabedoria, Pai, e o entendimento, para que nós possamos, meu Deus, desentupir os nossos poços, para que a vida flua através da água da vida dos nossos poços, Pai. E que nós possamos ajudar, Pai, cada um dos nossos familiares, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Aonde há sequidão, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que a vida, através da água desses poços, fluirão, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero pedir para você colocar as tuas duas mãos no teu coração e fazer essa declaração comigo. Talvez você já tenha feito 1, 2, 10 vezes, mas todos os dias são dias de renovação. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador é aceitar o desafio de viver essa vida cheio da presença dEle e estando com Ele. É caminhar pelo vale, mas convicto que Ele está contigo. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos nessa noite renovar nossa aliança contigo, Pai. E nós declaramos, Pai, da seguinte forma: Senhor Deus e Pai, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E peço a Ti, coloca o meu nome no livro da vida. Que eu possa Te seguir, que eu possa Te servir e que eu possa me deleitar na Tua presença todos os dias da minha vida, Pai. Me ajude na jornada, me ajude no vale, Pai. Me indique a terra prometida e me fortaleça nessa jornada, Pai. Pois o que eu quero, e unicamente o que eu quero na minha vida, meu Deus, é viver a obediência, a fidelidade no Senhor em todos os dias da minha vida, Pai. Em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite, Ministério Reconciliar. Estou aqui para passar um recadinho para você. Você que tem nos assistido, eu quero passar para você dizendo que nós temos o nosso culto todas as terças-feiras, a partir das 19h30. Né? Temos o nosso culto de sábado, a Tribo Jovem, às 18h30 da tarde. E esperamos também você a partir das 18 horas no culto familiar de domingo. E temos também todas as manhãs um recadinho, uma mensagem do Senhor para a sua vida. Então conte com a gente, assista o nosso canal, clica lá e vamos participar junto desse momento favorável no nome do Senhor Jesus Cristo. Você e eu fazemos parte do Ministério Reconciliar. Juntos iremos vencer. Eu